A palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o quê, irmãos? Quantos de nós aqui somos bem-aventurados? Levante as suas mãos. Glória a Deus. O que é ser bem-aventurado, irmãos? É ser muito feliz. Podeis assentar. E somos muito felizes por estarmos em Cristo Jesus. E quem é que testifica com o meu espírito que eu sou essa pessoa bem-aventurada? É o Espírito Santo de Deus que está em mim, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, que me leva aos pés da cruz para reconhecer aquilo que Cristo fez por nós. Então nós somos a igreja de Cristo, a igreja que está nesse mundo para refletir a glória do Filho. Então somos as pessoas mais felizes, irmãos, desse mundo. Somos as pessoas mais felizes dessa geração, por estarmos em Cristo Jesus. Com certeza tribulações virão sobre as nossas vidas, com certeza dificuldades virão sobre as nossas vidas, mas por estarmos em Cristo, somos mais do que vencedores. Quando eu olho para este texto, irmãos, eu vejo Cristo preparando o coração dos seus discípulos para as tribulações que viriam lá na frente, depois que ele fosse levado aos céus. Porque enquanto Cristo esteve com seus discípulos, ele esteve lado a lado com ele, cuidando de cada um deles. Mas a partir do momento que o Senhor foi levado aos céus, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, habitando neles, encorajando a passar por dificuldades, glorificando a quem? Ao Senhor. E aí eu olho este texto e vejo lá na frente, Atos dos Apóstolos, a igreja perseguida, a igreja maltratada, a igreja, irmãos, levada à arena para morrer, para a glória do Senhor. Nós cantamos aqui, não cantamos algo semelhante? Mesmo passando, irmãos, no vale da sombra da morte, o Senhor estaria conosco, então nós temos que confiar em quem? No Senhor, porque nós somos os bem-aventurados de Deus para essa geração. A humildade é uma qualidade moral que embeleza o caráter do verdadeiro cristão, irmãos. Como eu disse para vocês, ontem nós ouvimos o pastor pregando lá em Efésios capítulo 1, verso 1. Fragmento, irmãos, de um capítulo inteiro. Mas encheu os nossos corações de esperança por saber que nós somos verdadeiros cristãos, fiéis ao Senhor, crentes autênticos, crentes que realmente valorizam aquilo que Cristo fez por nós. Cristo não morreu em vão, Ele morreu por amor a mim e a você, e a todas as gerações, irmãos, de todas as épocas, que verdadeiramente creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou, para nos dar vida e vida em abundância, e todo aquele que crê nessas verdades tem vida, na presença de Deus. Esses são os bem-aventurados do Senhor para essa geração. Segundo o texto que acabamos de ler, o reino dos céus é dos humildes. Isso porque, de acordo com os escritos de Pedro em sua primeira carta, diz que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, concede a sua graça. Todo aquele que tem coração quebrantado e humilde está na presença do Senhor. E o Senhor habita nessas pessoas para que a sua glória seja manifestada por meio da sua graça. E a graça de Deus, irmãos, é Cristo, habitando em cada um de nós, restaurando o nosso ser, para que realmente a imagem do Senhor seja honrada, glorificada e reconhecida, como o único Deus verdadeiro, que em todas as épocas amou os seus. A primeira parte das bem-aventuranças do Sermão do Monte, Jesus Cristo apresenta a regra número 1, para quem deseja agradar a Deus no tocante à sua conduta ou relacionamento com outras pessoas e, sobretudo, irmãos, com Deus. Se nós queremos agradar ao Senhor, nós precisamos de conhecer a palavra santa do Senhor, ter intimidade com essa palavra. Essa semana eu tive uma experiência interessante, irmãos, uma pessoa que diz ser cristã, mas que não precisa de estar na igreja. Essa pessoa não sabe o que é ser cristã. Essa pessoa ainda não se converteu, essa pessoa ainda não reconheceu que ser crente no Senhor Jesus Cristo é estar na igreja. Porque quem nos traz para a igreja, irmãos, é o Espírito Santo. E nós necessitamos da igreja para esse caminhar na presença santa do Senhor. Então nós, como bem-aventurados, não podemos nos ausentar daquilo que o Senhor tem nos ordenado. É aqui que aprendemos a ser crentes. É aqui que aprendemos realmente a sofrer por amor a Cristo. É aqui que aprendemos, irmãos, que o dia de amanhã não nos pertence, mas o Senhor já tem nos garantido a vitória.
Isso tudo nós contemplamos com os nossos olhos da fé, com aquilo que o Senhor tem feito conosco ao longo das nossas vidas. A humanidade é bem-vinda em qualquer área do viver, a humildade é bem-vinda em qualquer área do viver humano. O contrário disso é sinônimo, irmãos, de dificuldade, de convivência, pois não é nada fácil lidar com pessoas arrogantes, intolerantes e orgulhosas. Será que o apóstolo Pedro, antes da sua conversão, essas características não estavam inseridas no seu caráter? Um ser orgulhoso, intolerante, arrogante, soberbo. Jesus, vendo essa atitude de Pedro, diz para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Que me serve de quê? De pedra de escândalo. Por isso nós temos que ter corações quebrantados e sermos dirigidos pelo Espírito da verdade, que nos leva a ver a glória de Deus por meio de Cristo, por meio do seu sacrifício. E quando eu realmente estou na presença do Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Quantos de nós aqui entendemos, irmãos, que quem está ao nosso lado, ele é maior do que você? Você consegue ver isso aí no seu relacionamento, meu irmão? Aquele que está ao meu lado, ele é maior do que eu. E quando eu penso dessa forma, eu penso como Jesus. Ele, como sendo o rei dos reis, não se portou como rei deste mundo, ou para este mundo. Ele é o nosso exemplo. Então, por isso, nós temos que lançar fora de nós toda arrogância, toda soberba, todo orgulho. Às vezes, irmãos, eu fico assustado quando alguém diz a minha igreja. É a igreja de quem, irmãos? De Cristo. As minhas ovelhas. As ovelhas são de quem, irmãos? De Cristo. Nós somos simplesmente instrumentos do Senhor para a edificação da igreja pelo poder do Espírito e na palavra santa do Senhor. Mas nada neste mundo é nosso, é do Senhor. E se é do Senhor, irmãos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dispor a servi-lo com alegria. E Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Sejam humildes. Não sejam arrogantes como os religiosos da sua época. Não seja arrogante como muitos que dizem estar na presença do Senhor, com a sua arrogância, vão herdar o reino dos céus. Nós temos que ser humildes, porque esse foi o exemplo de Cristo Jesus. Assim, nossa humildade é autenticada pela intensidade na nossa devoção a quem, irmãos? A Deus. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, mais eu serei o quê? Autêntico com o Senhor. E saberei que realmente tenho que ser uma pessoa humilde diante da grandeza de Deus. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que, quando chegaram na presença do Senhor, o que eles fizeram? Eles se curvaram diante do senhorio do nosso Deus. Os demônios, quando se deparavam com o Senhor Jesus Cristo, qual era a primeira atitude que eles faziam? Eles se curvavam diante da grandeza do Filho do Homem. Então essa deve ser a nossa atitude, irmãos, como bem-aventurados. De estarmos sempre curvados diante da grandeza de Deus. E quando a palavra do Senhor é aberta e lida, irmãos, nós temos que nos curvar diante da soberania de Deus, que fala aos nossos corações e nos mostra quem verdadeiramente somos. A primeira parte desse versículo, irmãos, nos diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Eu quero crer que todos nós que já nascemos de novo somos esses bem-aventurados de espírito. Jesus falava a uma multidão de oprimidos, e ele se apresenta a si mesmo como um descanso verdadeiro para a alma cansada. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aponta para quem? Para Cristo, como sendo Deus soberano sobre todas as coisas, e que o descanso do Senhor, que é o sábado, apontava para quem? Para Cristo. E todo mundo que está em Cristo está no descanso de quem? Do Senhor, irmãos. Todo mundo que se encontra em Cristo está no descanso do Senhor. Por isso nós temos que abraçar o Evangelho de Cristo, abraçar aqueles que andam pelo Evangelho de Cristo, abraçar também aqueles irmãos que precisam de ouvir o Evangelho de Cristo. Por isso nós temos que sair para todos os lugares pregando o Evangelho de Cristo, anunciando o Cristo, porque eu não sei quem vai ser salvo. Pastor Olímpio é um exemplo disso. Após da minha conversão, eu orar pela conversão de todos eles, da minha família, são 6. Eu não sabia quem haveria de ser salvo. Olha, o melhor da turma foi salvo.
Né, pastor Olinho? O melhor da turma. Deus tirou ele de onde? Do lamaçal do pecado. Deus ergueu ele para fazer uma obra que outros não têm essa coragem de fazer. Mas a minha função como servo de Deus, no meio da minha família paternal, era o quê? Refletir a luz de Cristo, falar do amor de Cristo e mostrar a esperança. E o Senhor tem salvo as pessoas no tempo do Senhor. Há poucos dias eu falei com a igreja, irmãos, que minha mãe ainda continua idólatra. Não é mesmo, pastor? Continuou com o altar às suas santas. Olha o afilhado de mamãe aqui, está aqui do lado, é um irmão em Cristo também. E aí eu fico pensando, irmãos, Deus salva quem Ele quer no momento dele. Mas cabe a mim, cabe a você, como bem-aventurados para este mundo, irmãos, falarmos do amor de Cristo, falarmos do amor do Pai sobre nós, para os outros, e isso com alegria. Jesus está preparando o coração dos seus discípulos para falar com alegria dessas bem-aventuranças, dessa alegria de estar na presença do Senhor. A Bíblia nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o que, irmãos? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os bem-aventurados do Senhor, eles sentem a presença do Senhor no seu dia a dia. E mesmo que o dia seja turvo, irmãos, o Senhor tem iluminado as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que nós não haveremos de tropeçar os nossos pés durante a noite, porque o Senhor está conosco, o Senhor é presente conosco. É o Senhor que tem trazido a sua paz, o seu conforto, o seu encorajamento. Jesus reitera dizendo que quem toma o seu jugo ou deseja obedecer aos seus ensinos deve aprender com ele, ser manso e humilde. Será que nós temos aprendido a ser manso e humilde? Até um certo tempo da minha vida eu achei que eu tinha domínio próprio, viu? Mas tenho descoberto que eu não tenho esse domínio próprio ainda não. Eu ainda estou na caminhada, na jornada, de buscar ser perfeito como Cristo é perfeito. Mas algo que eu ouvi aqui pela manhã, irmãos, é que o Senhor tem trabalhado o nosso caráter diariamente. O Senhor tem mortificado a nossa carne. E isso é um bom sinal. Porque quando nós lutamos contra a nossa própria carne, irmãos, nós dizemos para nós mesmos que nós necessitamos mais e mais da presença do Senhor, mais e mais da palavra santa do Senhor, mais do poder do Senhor. E é o Espírito Santo do Senhor que nos revela essas coisas. Olhando para este ângulo, entendemos que a humildade é uma virtude que pode ser o que? Aprendida. Jesus ensinava o conceito de humildade através das parábolas, das comparações, do exemplo de vida. Quando ele chama os seus discípulos, joga uma toalha no ombro e pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, qual foi a atitude de Pedro? De maneira alguma o Senhor vai lavar os meus pés. Porque aquela atitude não era a atitude de um rei, mas de servo. E o Senhor está demonstrando para os seus súditos que Ele também está ali para quê? Para servir. Ele vê o mundo para servir e servir a sua igreja. Com a graça do Pai Todo-Poderoso. Na experiência de Pedro com a peneira do diabo, Lucas capítulo 22, verso 31 a 34, ele revela uma das maneiras que Deus usa através das lutas, em que devemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. E a experiência, irmãos, experiência. Esperança. A nossa esperança está em caminhar por aquilo que glorifica ao Senhor. E às vezes, irmão Rodinon, o Senhor nos faz passar por tribulações, nós não entendemos, mas o Senhor está nos revelando aquilo que realmente é o seu querer. Em todo momento o Senhor está trabalhando o nosso caráter, em todo momento o Senhor está nos chamando a atenção para a sua presença, para a sua dependência. Isso tudo para nos livrar das sujeiras morais do caráter, como a que Pedro manifestou, autoconfiança, presunção, soberba, antes de extrair o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. E a mão do Senhor está sendo manifestada através dos cânticos que aqui cantamos, através da sua palavra, através da oração de um irmão.
Em todo momento o Senhor está falando ao coração da igreja. O que nós temos que fazer, irmãos? Temos corações humildes para ouvir a mensagem do Senhor, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer que realmente façamos, para que o seu nome seja glorificado. Como entender a expressão humilde de espírito? Humilde de espírito no original significa literalmente pedinte, pobre, miserável, impotente. Nós temos que ser essa pessoa diante da grandeza do Senhor. Quando entramos na presença do Senhor, irmãos, não vamos entrando achando que nós temos todo o poder, que nós não temos poder nenhum, não. Nós temos que entrar na presença do Senhor como pessoas humildes, quebrantados. Volta e meia eu assusto com algumas coisas que eu ouço por aí. Ah, pastor, já li a Bíblia 200 vezes. E aí vem na minha mente aquele texto que o pastor citou ontem. O diabo crê e estremece. Mas ele submete. Às vezes falamos isso para dizer ao outro, eu sou autoridade sobre a sua vida, porque eu já li a Bíblia toda, de capa a capa. Mas a autoridade que nós temos, irmãos, é de colocarmos em prática o Evangelho de Cristo. É você ver a necessidade do outro e buscar sanar a necessidade do outro pelo poder do Evangelho. Então nós temos que ler a palavra? Temos que ler. Se lermos a palavra enquanto estivermos aqui vivos 1000 vezes, muito bom, mas nós temos que praticá-la. E somente assim, praticando o Evangelho, irmãos, que iremos verdadeiramente sermos o quê? Bem-aventurados. Por estarmos na presença do Senhor e sermos humildes diante da grandeza do Senhor. Ser pobre de espírito é o mesmo que carente, necessitado, dependente da graça e da misericórdia do Senhor. As pessoas que mais me ensinaram, irmão, a ser pobre de espírito, não foram aqueles que tinham muita sabedoria das filosofias do mundo, não. Eram aqueles que, aos olhos humanos, não era nada. Mas sempre se colocaram como servos, pessoas de oração, pessoas que colocavam a palavra em prática, pessoas que olhavam para o outro e diziam, olha, o caminho seu é esse se você não estiver no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos voltar para o Senhor e termos sempre corações quebrantados diante da grandeza do Senhor. Aqui não está em vista a pobreza material, nem a mental, mas a espiritual. Às vezes temos tudo, mas somos vazios do espiritual. Por isso nós temos que ter intimidade com o Senhor, intimidade com aqueles que têm intimidade com o Deus da palavra. Se somos humildes, isso se manifesta em nosso relacionamento com o próximo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aquilo que Cristo fez por nós, principalmente com Deus. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. A palavra do Senhor é clara, é enfática em dizer, em nos ensinar, que todos nós somos o quê? Pecadores. E estamos destituídos da glória do Senhor. A palavra do Senhor é clara em dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. A graça do Senhor está sobre aqueles que são bem-aventurados diante do Senhor por estarem em Cristo, por viverem a palavra santa do Senhor. Quem que se considera autossuficiente ou independente de Deus é orgulhoso e dificilmente receberá algo de Deus. Quando você estava refletindo sobre essa palavra, me veio, irmãos, à mente um exemplo que eu tive em uma das igrejas por onde eu passei, de uma irmã que sempre clamava à igreja, irmãos, ore porque eu quero o poder de Deus. O clamor dessa irmã em todo o tempo que eu estive lá era esse, ore porque eu quero o poder de Deus. Eu perguntei para ela um dia, irmão, por que você quer o poder de Deus? Ah, pastor, eu quero falar em línguas, eu quero revelar, eu quero falar das maravilhas do Senhor. Eu falei, irmã, então espera aí, vamos sentar aqui. O que está faltando para a senhora é algo primordial para aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Quer poder de Deus vindo do alto, irmãos? Olha, tem que colocar em prática a palavra do Senhor. Coloca em prática. Aí eu pude pastorear aquela irmã e dizer para ela, irmã, quando nós fizemos a nossa viagem missionária, onde a senhora estava? Ah, pastor, estava ocupada. Quando nós saímos para evangelizar a rua da senhora, onde é que a senhora estava? Ah, pastor, eu estava ocupada. Você quer o poder de Deus para quê, irmã? Você não quer usar para a glória do Senhor?
Você quer manifestar algo visível aos olhos humanos para as pessoas dizerem que Deus está com você. O que essa irmã estava precisando? De ser humilde e reconhecer a grandeza do Senhor, que Ele usa quem Ele quer. Ele traz o seu poder sobre a vida daquele que Ele quer. Mas o poder de Deus para pregar o Evangelho, irmãos, está destinado a todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo. Essa é uma ordem do Senhor. Então, se somos humildes de coração, com certeza, irmão, nós iremos nos submeter à autoridade da palavra, nos submeter à autoridade da igreja, e caminharmos com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. E o Senhor vai acrescentando pessoas no nosso meio, para a honra e glória de quem? Do Senhor, não nossa. Apenas o pobre de espírito percebe o quão distante está do padrão de excelência de caráter ou imagem moral que Deus em Cristo deseja nele. A Bíblia diz assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação no temor e tremor. É isso que fazemos, irmãos, quando aqui estamos. Buscando o conhecimento do alto para desenvolver a nossa salvação. No temor e tremor diante deste Deus, que restaura todo o nosso ser. Algo que me fez, irmãos, vibrar ontem foi o pastor dizer, olha, irmãos, nós somos os santos de Deus para essa geração, irmãos. No meu batista, quando você fala isso, o povo fica assim meio assustado, né? Por causa da tradição que nós recebemos. Os santos de Deus, irmãos, para essa geração é a igreja, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia é escrita para o povo de Deus. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito para a igreja de Cristo, para os santos. E por diversas vezes Paulo inicia as suas cartas dizendo aos santos que estão em tal localidade. E quem são esses santos? Aqueles que foram remidos, lavados pelo precioso sangue de Cristo. Aqueles que obedeceram, irmãos, a mensagem de Cristo. Aqueles que se submetem àquilo que é o querer de Cristo. E eu louvei ao Senhor porque o Senhor estava usando um pastor presbiteriano para dizer isso no nosso meio. Nós somos esses santos. Certa vez, pedi, irmãos, numa conferência que eu estava pregando, para que os santos de Deus se colocassem de pé. Ah, irmãos, até o pastor ficou sentado. E quem levantou? Rafinha e a irmã Shirley. No meio daquela multidão de gente. Eu falei, será que eu constrangi meu amigo, meu colega? Depois ele me agradeceu. É Deus falando ao coração de todos nós. E ontem eu ouvi o pastor falando isso. Não tem coisa melhor, irmãos, do que ouvirmos a palavra santa do Senhor, nos revelando daquilo que nós somos. Aonde quer que estejamos, nós somos os santos de Deus. Aonde a nossa planta do pé pisar, ali está um santo de Deus. E ali nós temos que revelar ao mundo perdido quem somos. Não podemos ser, irmãos, agentes. Como é que é aquela história do agente? Como? Secreto. Eu estou, mas ninguém sabe quem eu sou. Não. Nós estamos para revelar a glória do Senhor. Deus só nos encherá do seu Espírito se estivermos vazios de nós mesmos, pois só assim Ele poderá operar livremente por meio de nós. Gênesis capítulo 18, verso 27. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. O que nós somos diante do Senhor? Pó e cinza. Um coração humilde, contrito, diante da grandeza do Senhor. Paulo escreveu aos Filipenses que é Deus quem coloca em nós tanto o querer, quanto eu realizar, segundo Filipenses capítulo 2, verso 13. Com isso em mente, devemos reconhecer que não há em nós condição nem motivação alguma para fazer qualquer coisa fora daquilo que é a vontade do Senhor. Na concepção paulina, Deus só usará pessoas que reconhecem que não são, não sabem e não têm nada humanamente falando que nos recomende para o ministério. Deus convida, Deus, o Senhor Jesus Cristo chama 12 pessoas, e no meio dos 12 existia um que era traidor, que nasceu com esse propósito de ser traidor, mas nenhum deles tinha condições de falar publicamente, porque eram pessoas indoutas, sem conhecimento.
E o Senhor Jesus Cristo preparou o caráter dessas pessoas, preparou eles espiritualmente para estar propagando o Evangelho de Cristo por todos os lugares. E ainda hoje o Senhor usa-nos, irmãos, com esse poder de nos preparar para a sua boa obra. A Bíblia diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Não tem coisa melhor, irmão, do que você ver o irmão mais simples da igreja falando do amor de Cristo, dando o seu testemunho, da sua alegria, de estar na presença do Senhor. Então nós temos que esvaziar de nós mesmos e deixar Deus agir em nossas vidas. A segunda parte, irmãos, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez quero deixar claro que o céu é dos humildes, mas em que aspecto o reino de Deus é dos simples? Creio que o principal aspecto é no acesso facilitado a todos os benefícios da nova aliança, conquistada por Cristo lá na cruz. Se somos essas pessoas bem-aventuradas, foi porque Cristo nos dá essa alegria de sermos pessoas bem-aventuradas. É Cristo que paga o preço por todos nós. A Bíblia diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões, o que, irmãos? Celestes. Será que nós ouvimos isso ontem? O pastor mencionando este texto, falando um pouco sobre essa realidade. Deus concede sua graça, abrindo as portas aos humildes, mas resiste, irmãos, aos soberbos, aqueles que se acham. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está concedendo a sua graça para os seus. E quando os seus estão com seus corações quebrantados, o Senhor vem com um grande poder sobre as suas vidas. O reino dos céus é dos humildes e humilhados, porque eles esperam Deus agir em seu favor. Está escrito na palavra de Deus que quem se humilha será exaltado. A Bíblia é clara quando diz: pois o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Os discípulos de Cristo, eles se humilharam e foram exaltados. A igreja de Cristo tem sido humilhada ao longo da sua existência, mas tem sido exaltado por quem? Por Deus, por Cristo. E em todos os lugares, irmãos, o Evangelho tem crescido. Porque é o poder do Senhor sobre a vida daquele que crê. E nós temos que crer que o Senhor em todo o tempo tem agido com grande poder sobre a vida da igreja. Deus age no tempo dele, fazendo a devida reparação e restabelecendo o nosso direito. José do Egito, Jó, Daniel são exemplos daquilo que o Senhor fez para com seus servos. Quem era José do Egito? Vendido como escravo. Mas no tempo do Senhor, o Senhor colocou como governador do Egito. Quem foi Jó? Um homem muito próspero. Mas o Senhor permitiu que Satanás tirasse todo aquilo que era de prosperidade visual e material, para que ele se humilhasse cada vez mais, Jó se humilhasse cada vez mais, e no final, o que o Senhor fez? Restituiu 4 vezes aquilo que Jó tinha. E qual foi a declaração de Jó, irmãos? Para com seus compatriotas, para com as pessoas que ali estavam, e nós que estamos aqui, e hoje os meus olhos te veem. Mesmo estando na presença do Senhor, irmão, Jó era um homem o quê? Que estava distante de Deus, na perspectiva do Senhor. E o Senhor revela ao seu coração quem realmente ele era. E ele se revela ao mundo segundo aquilo que é o querer do Senhor. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. No livro de Provérbios destaca a recompensa da humildade. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o que? Honra. Outro trecho desse mesmo livro diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. O que está em destaque aqui são as coisas altas e honrosas, que têm início nas bases da simplicidade, submissão, mansidão e humildade. Quanto mais humildes estivermos na presença do Senhor, mais receberemos do poder do Senhor, mais o Senhor se revelará a nós aquilo que devemos fazer para a honra e glória do teu santo nome.
Todos os cristãos nascidos de novo são perseguidos, são peregrinos na terra, e a sua jornada em direção à cidade celestial é um permanente aprendizado. O que nós ouvimos aqui hoje pela manhã? Que a escola bíblica dominical é algo muito importante na vida e existência da igreja. Certa vez disse para alguns seminaristas, lugar de seminarista é no seminário, porque é um vocacionado. Mas lugar de crente que quer aprender da Bíblia é aonde? Na escola bíblica. Porque todo aquele que vai para o seminário tem que passar pela escola bíblica. É a escola bíblica que prepara o coração dos futuros vocacionados. Então o Senhor trabalha no nosso caráter, irmãos, para aprendermos e colocarmos em prática aquilo que é o querer do Senhor. Na verdade, enquanto estivermos aqui, Deus estará construindo o caráter de Cristo em nós, segundo o que Paulo nos diz. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo poder, que é o Espírito. Então o poder do Senhor está sobre nós, e está o quê? Nos revelando quem Cristo é, e aquilo que Cristo fez por nós. Cristo está dizendo aos seus discípulos, vocês são os bem-aventurados para essa geração. O meu Pai que está no céu será reconhecido por aquilo que vocês pregarem a essas pessoas, e eles viveram o Evangelho de Cristo com simplicidade. Quanto mais cheios do Espírito Santo, tanto mais humildes seremos. A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há o quê? Lei. Será que todos nós, como homens em Cristo Jesus, somos mansos? Temos o domínio próprio? Nós temos que olhar para Cristo, irmãos, sabermos aquilo que Cristo é para cada um de nós. No céu não entra soberbo, arrogante ou semelhante a isso. Podemos afirmar, meus queridos, que assim que uma pessoa se converte, ele será humilhada, quantas vezes for necessário, até aprender a ser humilde aos olhos de Deus. A Bíblia diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendentes, com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A nossa sabedoria vem de onde, irmãos? De Deus, lá do alto. Por isso nós temos que buscar o conhecimento da verdade e caminhar com aqueles que verdadeiramente temem a palavra santa do Senhor. Na verdade, a natureza humana não gosta de ser o quê? Humilhada. Ou gosta, irmãos? Quando um pai hoje corrige o filho, irmãos, o que a sociedade diz? Que não deve. Estou falando bater não, viu, irmãos? É corrigir. Quer nos fazer aprender algo que denigre aquilo que é a vontade do Senhor. Se o filho precisa ser corrigido, deve ser corrigido. Imagina a igreja, irmão Renilson. Se a igreja precisar de ser corrigida, ela precisa ser o quê? Corrigida pelo poder do Evangelho. Por isso nós somos essas pessoas bem-aventuradas. Porque quando a correção do Senhor vem sobre nós, nós nos humilhamos diante do Senhor, diante dos homens, para que a glória seja de quem? Do Senhor. Isso é ser cristão. Isso é ter uma atitude compatível com aquilo que realmente é o querer do Senhor. E assim, irmãos, aprendemos que os verdadeiros súditos do reino, que demonstram o caráter justo do rei, serão recompensados de acordo com a palavra de Deus, no reino o que, irmãos? Vindouro. O Senhor está preparando o nosso caráter para o reino vindouro, e não tem coisa melhor. Em todos os dias, enquanto aqui estivermos, o Senhor está preparando o caráter da sua igreja, para ser como o noivo. Quantos de nós estamos aguardando o noivo, irmãos? Dia após dia, quando eu amanheço, eu glorifico o Senhor, eu falo, Senhor, se o Senhor vir hoje, eu estou preparado, porque eu sou a noiva, eu sou esse bem-aventurado, aguardando o noivo. E é isso que nós temos que transmitir, irmãos, para o homem pecador, que o noivo está por vir, e Ele quer nos achar como esses homens bem-aventurados, muito felizes, porque recebemos da graça de Deus algo que não merecíamos, e hoje temos a alegria de mostrar ao mundo perdido que Jesus está por voltar, com grande poder. Ele quer hoje restaurar vidas. Eu não sei qual é a situação que você se encontra,
Mas deixa o Senhor falar ao seu coração. Se quebrante diante do Senhor. Um dia eu tive que me quebrantar diante do Senhor, porque a minha soberba, o meu orgulho me atrapalhava a ver a glória de Deus em Cristo Jesus. E quando isso aconteceu, irmãos, eu simplesmente disse aquilo que Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Só isso. Eu estou aqui arrependido dos meus pecados. Eu reconheço o senhorio de Cristo como sendo Senhor e Salvador da minha vida. E eu sou um miserável diante da grandeza do Senhor. Eu sou pó e cinza diante daquilo que o Senhor é. Senhor, venha sobre mim. E a partir daquele dia o Senhor começou a trabalhar no meu caráter. E usando a igreja. Usando as pessoas que estavam caminhando comigo. Para me mostrar a verdade santa do Senhor. E se sou o que sou hoje, irmãos, foi porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. E o Senhor sempre usou a sua igreja. Não se deixe, irmãos. Não se deixe ser levado pelas coisas do mundo. Abrace o Evangelho de Cristo. Creia no poder do Evangelho. E sirva ao reino dos céus. Amém?